Nós estamos saindo, na verdade, de um aniversário, né? Semana passada nós comemoramos nossos 15 anos de IBC, de Igreja Batista Central, e esse foi o nosso tema, a Deus toda a glória. E foi assim, quero confessar que foi um momento assim, de muita alegria, né? A gente, é claro, nós somos suspeitos para falar, mas a gente se acabou de chorar. O Ciro parecia um bebê aqui, né? E chorou, e a gente, é lógico, se emocionou muito, porque nós vemos a boa mão de Deus e o Senhor cuidando da gente e desenvolvendo, realizando a sua obra, porque não somos nós, é a sua graça, por isso a Ele toda a glória. Esse que é um dos temas chaves, né, da reforma protestante, quando nós dissemos só lhe deu glória, né, a Deus toda a glória. E ainda pensando um pouco, eu ainda estou meio no resultado, na continuação, melhor a palavra falando, né? Não vou usar aquela palavra que você pensou, de estar ainda de meio de ressaca, ainda do agir, do mover de Deus, a presença de Deus no nosso meio, não é? No louvor, as palavras que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar. Então, eu quero ainda continuar pensando um pouquinho sobre esses 15 anos que nós experimentamos, e trazer para você, na verdade, para você que talvez não tenha ainda ouvido sobre isso, 3 pilares que nós trabalhamos aqui na IBC. São 15 anos de caminhada de fé e teologicamente nós definimos então as nossas bases e desenvolvemos esses 3 pilares que para nós são inegociáveis, não é? A teologia, a piedade e a missão. Assim, começando com a base da teologia, nós queremos sim proclamar e defender o Evangelho, sim, essa é a nossa bandeira, é entendermos a mensagem de Jesus e proclamarmos ela até que Ele venha. E nós entendemos então que a mensagem do Evangelho, essa é a nossa mensagem, isso aqui queima em nosso coração, mas nós entendemos também que ela é melhor entendida e melhor explicada dentro dos moldes de uma teologia reformada. E aqui eu gostaria de iniciar com esse pensamento, porque não são todas as igrejas evangélicas que compartilham da teologia reformada. Nós temos no nosso país mais de, eu acho que eu posso dizer nesse percentual, que eu acho que uns 80% dos evangélicos do nosso país defendem um outro tipo de teologia, de uma chamada teologia pentecostal, uma teologia neopentecostal, que nós não abraçamos. Porém, uma das coisas que eu gostaria de iniciar dizendo para os irmãos, que não é porque nós defendemos uma teologia reformada e entendemos que é a melhor forma de interpretar as Escrituras, é que nós vamos de alguma forma menosprezar ou considerar fora da graça de Deus nossos irmãos de outras denominações, de forma alguma. Temos que tomar muito cuidado, porque eu sei que existem algumas pessoas que quando tem um encontro com a teologia reformada, eles parecem que estão dentro de uma jaula, e pronto para sair, se libertar e morder todo mundo, né? Agora parece que eu descobri, agora eu quero falar e apontar os erros de outras teologias. Não é por aí. Não é assim que nós queremos que você entenda. Nós queremos sim que você olhe para outros braços, né, da teologia evangélica do nosso país, como irmãos em Cristo Jesus. Sim, nós abraçamos uma determinada teologia que é reformada, não compactuamos com a teologia pentecostal ou neopentecostal, mas isso não faz deles pessoas que estão fora, né? Eles são nossos irmãos, nós vamos para o mesmo céu, louvarmos no mesmo coral o nosso Salvador, estaremos juntos por toda a eternidade. Então cuidado, tá bom? Quando a gente fala sobre isso, não menospreze, não deixe esses irmãos queridos de lado, pelo contrário, abrace, ore por eles, ande com eles, ore com eles, não tem problema algum, tá certo? Mas assim, nós abraçamos uma teologia reformada que não deve funcionar para nossa soberba, para falar assim, sim, nós temos a correta teologia, não, de forma alguma, mas sim, essa teologia, ela nos deve levar ao segundo pilar, que é a piedade. Uma vez que eu entendo quem é o Senhor Jesus, a sua obra expiatória e vicária na cruz do Calvário, que eu entendo a sua graça maravilhosa, isso tudo tem que me levar em adoração, em prostração diante do trono de Deus. Não é para minha vanglória, para minha soberba, mas é para minha humilhação e para minha rendição. Eu tenho que me prostrar diante do Cordeiro de Deus, porque eu entendi quem Ele é e o que Ele faz.
Então a boa teologia, ela tem que me levar não para os altos palanques da soberba, mas a boa teologia, ela tem que me levar para o solo, para o chão, com a cara no pó, em adoração ao Cordeiro de Deus. E é claro que eu não vou ficar só ali. A boa teologia me leva a me prostrar em adoração ao Cordeiro, mas também me leva a levantar e cumprir a minha missão. Eu não posso só receber conhecimento para mim mesmo. Eu tenho que me adorar ao Senhor, mas eu não posso ficar somente no Monte da Transfiguração. Eu tenho que descer e tenho que comunicar e proclamar o Evangelho. E essas três colunas, esses três pilares que se tornaram para nós aí bases, né, da central, nesses últimos 15 anos, nós vamos ver um pouquinho mais no texto, na teologia paulina, porque isso não é da nossa cabeça, vem das Escrituras. E aqui eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 1, versos de 1 a 3. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta comigo, e vamos trabalhar nesse prefácio, né, um prefácio e saudação aqui da carta de Paulo a Tito. Eu quero trabalhar nesses 3 textos com vocês nessa manhã, e ver um pouquinho mais sobre a importância e a relação dessa teologia, piedade e missão em celebração aos nossos 15 anos. Vamos lá, Tito, capítulo 1, versos de 1 a 3. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo, e o texto vai começar dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui está o autor dessa carta, e é muito interessante como ele se apresenta, né? Se você pensar numa carta neotestamentária, é assim que funciona. Você lembra na época que você mandava carta ou não? Talvez você lembre, vamos lá. Os mais novos, talvez não, mas então fique aí, respire fundo, aguenta. Mas quando a gente tinha uma época onde não tinha internet, não tinha computador, não é? Se você é um milênio, né, um milenial, sei lá como é que chama, a turma que nasceu de 2000 para cá, você talvez não lembre, não vai saber disso. Mas nós que somos um pouquinho mais, como é que chama aquela palavra? Não é experiente, é vintage, nós somos um pouquinho mais vintage. Nós vamos lembrar dessa época, né? Dessa época das cartas, né? Das cartas. Então, quando você fazia uma carta, o que você fazia? Você escrevia o destinatário de um lado e o remetente do outro, certo? Chegava aquela carta, você ficava esperando, né? O correio, você orava pela bênção e ele chamava carteiro. Quando ele chega, aquela carta tão esperada, né? Ela chega, aquele homem de amarelinho, você fala, é um anjo, não é o carteiro, e você pegava aquela carta que você estava tão esperando. Quem é? Aí você via lá, estava lá, você olhava para o remetente, né? Você era o destinatário, remetente, é a carta dele, é a carta dela, até perfume passava na carta, lembra, né? Você lembra disso. Muito bem, eu recebi uma carta perfumada aí um dia, Jesus amado. Ok, então você tinha lá o remetente, né? Na carta neotestamentária, não era o envelope do lado de fora o remetente, era no começo da carta. No começo da carta dizia quem estava escrevendo e geralmente para quem, não é? Então você tem nessa saudação inicial, isso vai ver isso nas cartas paulinas, nas cartas petrinas, joaninas, esse é o costume da época. Começa a falar assim, você pega a carta, o que é isso? Ok, eu Paulo, carta de Paulo, para quem que é? O meu filho na fé, Timóteo, Tito e assim por diante. A igreja tal, então tinha o remetente e o destinatário. Então você está lendo uma carta do Novo Testamento, uma carta de 2000 anos aí, assim que eles começavam. E o remetente já fala assim, essa carta é minha, quem ele é? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. De todas as formas que ele poderia se apresentar, né? Paulo poderia usar outros termos, né, gente? Ele poderia falar assim, eu Paulo, circuncidado ao 8º dia. Eu Paulo, zeloso, fariseu, Hebreus de Hebreus, como ele já mencionou em outra ocasião. Mas ele, de todos os seus adjetivos, os seus títulos, seja o que for, ele vai escolher 2 que vão descrevê-lo como ninguém. Ele diz o seguinte, 2 títulos que ele vai usar. Eu sou, em primeiro lugar, servo de Deus. Em segundo lugar, apóstolo de Jesus Cristo. E nos dias de hoje isso poderia ser uma contradição. Servo e apóstolo junto, não é? Porque hoje muitos homens querem reconhecimento como apóstolos, eles querem os seus holofotes, mas poucos querem o outro título, servo. Muitos querem brilhar e os seus nomes nas capas, mas poucas pessoas querem a toalha e a bacia. E Paulo parece que ele trabalha com esses 2 títulos de uma forma muito simples e singela e natural. Eu sou o servo e sou o apóstolo. Para Paulo parece que ele usa como sinônimos para a sua vida. E é claro, são títulos que cabem muito bem a ele. Mas o primeiro que ele inicia, ele fala, eu sou o servo
de Deus. E ele usa servo de Deus porque, é claro, se existe um servo é porque existe um Senhor. E ele sabe, ele se coloca nessa posição de servo que responde a um Senhor. E só um parênteses aqui, né? Eu gosto muito de pensar sempre nisso, porque Jesus, você não faz ele Senhor, ele é Senhor. Independente se a pessoa obedece a ele, independente se a pessoa se prostra em adoração a ele, isso não o faz menos Senhor, ele é Senhor. O texto diz que Jesus, ele é Senhor. Então o que acontece é que as pessoas, os ímpios, eles não se submetem ao senhorio de Cristo, e andam em rebelião e rebeldia, por isso eles serão um dia castigados, é claro. Todos compareceremos diante o tribunal de Cristo, nós temos visto isso, não é verdade? Porque existe um Senhor sobre toda a criação, existe um Senhor sobre todas as pessoas, crentes e não crentes, ele é o Senhor. O pastor Júnior leu aqui no Salmo 135, ele faz tudo o que lhe agrada, ele gere esse universo como ele quer, ele é o Senhor. E aqui Paulo ele se coloca nessa condição: eu sou servo de Deus, e é claro, porque ele tem um Senhor. E o que o Senhor está mandando esse servo fazer? E aqui então nós vamos começar a olhar o verso 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. O que esse Senhor mandou esse servo fazer? Ele mandou fazer o seguinte, olha o verso 1 ainda: apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Eu vou trazer a NVI, ela traz assim, eu gosto bastante dessa parte, diz assim: para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Para que Paulo ele foi chamado aqui? Por que ele diz eu sou servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus? Para quê? Para levar em primeiro lugar os eleitos de Deus. Ele foi chamado, levantado, salvo, comissionado para levar os eleitos de Deus ao quê? A fé em primeiro lugar, e em segundo, ao conhecimento da verdade. E a fé e a verdade, elas são muito entrelaçadas, nunca elas podem andar separadas, porque o apóstolo Paulo lá em Romanos ele diz, não é, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o conhecimento de Deus, saber quem é Deus, para que essa fé seja colocada nesse Salvador do qual eu estou ouvindo, sempre tem que andar juntas, a fé e o conhecimento. E Paulo fala assim, olha, eu fui chamado, levantado para levar os eleitos de Deus, eu e você, levar a gente ao quê? A fé e ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. E que descrição maravilhosa para mim é de um servo de Deus, de um apóstolo de Cristo Jesus. E por que não dizer também de cada pastor, de cada pessoa que ministra, que é levar os eleitos à fé e ao conhecimento de Deus. Queridos, a Bíblia, sim, ela é a revelação de Deus. Ela não contém somente, ela é a própria revelação de Deus. Ela é a palavra inerrante, suficiente, autoritativa, infalível de Deus. E é nela que nós vamos conhecer o Salvador de uma forma sem igual. Sim, nós sabemos que existem outras fontes da teologia. Sim, eu sei que eu posso conhecer a Deus através da revelação geral, que é a natureza. Eu posso conhecer a Deus através de uma experiência pessoal que eu possa ter com Ele. Mas nada, absolutamente nada dela se compara com a exposição do texto sagrado, com essa revelação especial de Deus, que é a Sagrada Escritura. E o apóstolo ele se sente constrangido e compungido a falar assim, olha, eu fui chamado servo para levar vocês, eleitos de Deus, à fé em Cristo Jesus e ao conhecimento de Deus. Por isso que para nós aquela coluna, a teologia é muito importante. Só que esse conhecimento, olha para que ele é, diz o texto ainda, no verso 1, que ele vai levar os eleitos ao conhecimento, à fé e ao conhecimento de Deus, para que conduz a piedade, ou que é segundo a piedade. Então essa fé que o apóstolo Paulo está querendo promover, está querendo levar os eleitos a terem essa fé por meio do conhecimento de Deus, da pregação da palavra, ela tem um fim, que é conduzir o quê? A piedade, que é segundo a piedade. Então aqui na primeira coluna nós temos a teologia, e nós defendemos uma teologia reformada,
bíblica, cristocêntrica, mas ela não pode ficar como algo para nós mesmos, para nossa vanglória, longe disso, não pode causar em nós um sentimento de superioridade de forma alguma. Infelizmente acontece, mas não pode. Ela tem que nos conduzir ao quê? A piedade, porque o texto vai dizer que esse conhecimento conduz à piedade. A piedade é esse segundo pilar, e eu amo, e eu vou te falar por que a teologia reformada para mim é uma das formas mais fidedignas de nós interpretarmos o texto sagrado, porque ela nos conduz à piedade. Quando eu entendo que Deus não tinha obrigação nenhuma em me salvar, nada o constrange, nada o amarra para que Ele tivesse que me salvar. Ele não precisava me salvar. Se eu fosse lançado no inferno por toda a eternidade por causa dos meus pecados, isso seria justo da parte de Deus, e isso traria glória ao seu nome, porque a justiça de Deus iria ser feita, porque o homem pecou, a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Se eu fosse gastar toda a eternidade futura queimando no juízo de Deus, isso ia ser glória ao seu nome. Ele não tinha obrigação alguma de me salvar, mas quando eu penso que Ele em amor, em graça, em misericórdia, me escolhe, te escolhe, nos salva, tudo isso não vai ficar só na minha cabeça, mas tem que me levar à adoração, à piedade, a me prostrar diante dEle e falar: Deus, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós não vamos cansar de falar da graça de Deus, cansar de falar desse amor incondicional de Deus. Quando eu penso que eu estava morto nos meus pecados e delitos, quando eu penso que Ele é que veio a mim, não fui eu que corri atrás dEle, mas Ele é que veio até mim, Ele é que enviou o seu Espírito, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, foi Ele que me deu nova vida, para que meus olhos se abrissem, e eu pudesse crer na mensagem do Evangelho, e ser salvo. Quando eu penso nisso, eu me rendo em gratidão. Obrigado, Deus, porque foi o Teu Espírito que veio e me transformou, e foi o Teu Filho amado que lavou os meus pecados, tudo para a glória de Deus Pai, foi o Senhor. A boa teologia me leva então, conduz a piedade, e Paulo está falando: olha, está vendo, eu fui chamado para levar os eleitos à fé, pelo pleno conhecimento que conduz à piedade. Quando eu penso que pela graça nós fomos adotados na família de Deus, de inimigos de Deus, para agora filhos co-herdeiros com Cristo, e minha alma tem que se encher de alegria e gratidão. Quando eu penso que meu nome está escrito no livro da vida e o seu, quando eu penso que a sua boa mão me conduziu e me trouxe até aquele ponto onde eu pudesse ouvir o Evangelho, quando eu penso que eu nasci numa família, como aqui o Antônio, que nasceu numa família onde vai falar de Cristo para ele, eu falo: Deus, é Tua graça, é o Teu amor, é o Senhor quem fez isso, não é obra do acaso, não é obra da minha vontade, dos meus esforços, da minha sabedoria, é tudo o Senhor que fez. A boa teologia me leva a prostrar-me diante de Deus, quando eu penso que a Sua graça irresistível me alcançou, e é ela que me faz perseverar na fé, garantindo a segurança da minha salvação. Eu não há outra coisa a fazer senão dizer diante dos deuses: eu cantarei louvores ao Teu nome e renderei-lhe graças. Não há outra forma, diante de uma teologia saudável, de você não se prostrar diante do trono de Deus. E é aqui onde Paulo está encaminhando, para que nós entendamos, e nós como igreja também experimentemos isso, uma teologia saudável, que nos leve à piedade. Para quê? Para finalmente nos levar à missão. A missão de Paulo aqui era conduzir os eleitos à fé e ao conhecimento de Cristo Jesus, por meio da pregação do Evangelho, conduzi-los à piedade, mas aqui ele vai ter um alvo final, e é muito interessante que o texto aqui ele vai dizer qual é o alvo final de tudo isso, que está aqui no verso 2, na esperança, diz a minha versão, da vida eterna. Segura então, olha lá: sou Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo, que eu fui levado a conduzir, a levar os eleitos à fé e pleno conhecimento de Deus, que conduz à piedade. Então, conhecimento que me leva à piedade, e o final de tudo isso na esperança do quê? Da vida eterna.
E aqui a esperança não é aquela ideia de esperança que nós temos no mundo, é a última que morre. Não, a esperança é essa certeza, é algo que você de fato espera com toda a força, fé, razão, sentido. E ele fala assim, a esperança do que? Da vida eterna. E aqui eu queria trazer, porque o próximo versículo ele mexe em algo que talvez não é muito falado, e eu queria compartilhar com você hoje, porque essa vida eterna que é falada, e que o texto continua dizendo que Deus, que não pode mentir, olha o que ele fez, gente, no verso 2, ele prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu o quê? A vida eterna, que ele está falando, certo? Ele prometeu quando? Antes dos tempos eternos. É uma doideira, para mim é eterno, porque ele promete algo antes dos tempos eternos. Para quem que ele prometeu isso? As pessoas falam assim, para nós, você nem existia ainda. Como é que ele prometeu para você, você nem existia? Não existia nada. É antes dos tempos eternos, nem o tempo existia. E calma, eu sei que assim a gente fala assim, houve um tempo, não, mas nem tempo havia ainda. Eu vou ter que falar assim porque a nossa cabeça limitada, ela funciona dentro da estrutura tempo e espaço. É difícil a gente falar de algo sem o tempo, né? A gente vive nessa esfera. Deus não. Então eu vou usar esse termo, essa expressão. Houve um tempo em que nada existia, nem o tempo existia, só existia Deus, completo, absoluto, suficiente. Existia somente Deus. Deus ele é, e é Ele que existia. São palavras que a gente tenta descrever algo que foge um pouco do nosso entendimento. E naquele tempo, naquela época onde só Ele existia, Ele fez uma promessa. Mas Ele prometeu para quem? Para mim e para você? A gente não existia. Para quem que Ele prometeu? E você falou que Ele prometeu antes dos tempos eternos. É claro que uma vez que nós fomos criados, que nós chegamos à existência, aí nós recebemos essa promessa. Sim, é promessa para nós, a igreja de Cristo. Todo aquele que crê tem a vida eterna, não é? Então a promessa é claro que é para nós. Mas naquele tempo eterno, lá atrás, antes dos tempos eternos, para quem que Ele prometeu? E aí, um conceito que existe que nos tempos eternos houve uma aliança, um pacto, chamado Pacto da Redenção. E é isso o que aparece nesse texto. Eu queria só compartilhar esse conceito com você, porque lembra, não é só para você ter conhecimento, mas é para que esse conhecimento te leve à fé, e esse conhecimento te leve aos pés de Cristo, em piedade, te conduzir à piedade, e aí você se levanta para cumprir a sua missão. Certo? É nessa esfera, não é só para a gente ter respostas, não é só para encher a minha cabeça de teologia e ficar depois flutuando nas nuvens, nada disso. É para você depois pegar a enxada e ir para o arado, para depois ir lá para o canteiro de obras do Salvador e começar a arar esse terreno para que a boa semente seja lançada. Certo? Então, esse pacto da redenção, e nós entendemos que houve um momento onde houve esse pacto. E quando a Bíblia, que é a revelação de Deus, ela é lida, gente, ela demonstra o plano de Deus, o plano redentor de Deus, que é progressivamente revelado por meio de alianças. É muito interessante a gente fazer esse estudo olhando o desenvolvimento da Bíblia através de alianças, porque assim ela vai revelando progressivamente todo o plano histórico redentivo, não é, do Salvador. Então nós temos a aliança das obras, a aliança da graça, que são praticamente aí a espinha dorsal da narrativa bíblica, não é? Mas aqui, deixa eu te dar só duas definições primeiro. Bruce Waltke, que no seu livro sobre a teologia do Antigo Testamento, ele olhando para a Bíblia, ele vai dizer assim: aliança é um compromisso solene de cumprir uma obrigação. É lógico, olhando para as alianças bíblicas, né? Uma aliança é um compromisso solene, é um compromisso solene de cumprir uma obrigação. Ok, foi muito bem, com todo respeito a Bruce Waltke, que é um dos maiores nomes do Antigo Testamento que nós temos, não é? Mas eu gostei mais da definição de Daniel Lane, na sua defesa de doutorado, que está nesse livro, O Reino de Deus através das Alianças de Deus. Ficou fininho, né? Mas vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: aliança é um acordo permanente, olha que interessante. É um acordo permanente que define um relacionamento entre duas partes. Vai implicar em uma ou mais obrigações impositivas e solenes especificadas de pelo menos uma das partes para com a outra. Firmado por um juramento e sob ameaça de maldição
e ratificado por um ritual visual. Aqui ele acertou em cheio a definição de aliança, que quando você estuda as alianças, tanto a aliança que nós vamos falar da criação, né? Aliança abraâmica, mosaica, noáitica e davídica, até a nova aliança, todas elas se encaixam nessa definição, é muito interessante. Só que olhando para isso, nós estamos tratando aqui, que é o pacto da redenção. Dr. Heber Campos, para mim um dos grandes teólogos da atualidade, no seu livro As Duas Naturezas do Redentor, ele define assim: o pacto da redenção é um trato feito entre duas partes iguais, porque lembra, era partes iguais, certo? Era um trato entre duas partes. Aqui foi entre o pai e o filho, nos acertos da redenção do pecador. Então, é entendido que antes dos tempos eternos, que Paulo está falando para Tito, antes dos tempos eternos, houve uma promessa. Alguém prometeu para outro a vida eterna, que haveria vida eterna. Nós não estávamos lá, nós não existíamos ainda. Para quem e como aconteceu essa promessa? A teologia vai nos apontar que houve um pacto da redenção. Por mais que a Bíblia não use esse termo pacto da redenção, os conceitos estão aqui. Nos tempos eternos houve um acordo entre pai e filho, onde haveria o acerto da redenção dos eleitos da igreja. Deixa eu te dar alguns textos aqui para você acompanhar. Olha só, 2 Timóteo 1,9 vai dizer: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. De novo essa ideia de Paulo, né? Ele nos chamou para fazer algo, é a missão dele. Essa santa vocação não foi segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Que coisa linda! Que nos foi dada em Cristo Jesus quando? Antes dos tempos dos séculos. Nos foi dado antes dos tempos dos séculos, já nos foi dada essa vocação, que não é segundo as obras. Eu amo isso aqui, cara, porque existe um conceito, gente, que na teologia que é assim, que Deus faz todas as coisas, vou colocar entre aspas, na sua presciência. E eles definem presciência como olhar antecipado. Então eles acham que Deus, ele olha para o futuro para fazer o que ele fez no passado, na eternidade passada. Então ele olha para o futuro e fala assim: muito bem, vai acontecer isso, então é melhor eu ajeitar isso aqui. Deixa eu olhar mais na frente, um horóscopo divino, vamos ver o que está acontecendo aqui. É um negócio, uma previsão, vamos ver o que vai acontecer. E eles acham que presciência é isso, é um olhar das coisas que vão acontecer. O pastor Júnior vai aceitar o meu filho, então deixa eu eleger ele aqui já, porque ele não é o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, que antes dos séculos, aqui em Timóteo, antes do tempo dos séculos, Deus tem uma santa vocação, que é desde a salvação até o nosso chamado ministerial, não segundo as nossas obras, não foi porque ele anteviu você, mas é segundo o quê? Primeiro, o seu propósito, o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada por meio de Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, é algo que foi lá atrás, não algo que ele previu, mas algo que ele fez antes de existirmos. Olha outro, 1 Pedro 1,18, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, olha lá, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Qual é esse outro tempo que o cordeiro foi conhecido? Ainda antes da fundação do mundo. Diz que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo. E é muito curioso porque assim, para ele ser chamado de Cordeiro de Deus, e esse é um linguajar soteriológico, é um linguajar amarrado com salvação, com perdão de pecados, com sacrifício que leva a nossa culpa. Então Jesus, ele é visto isso assim, como o Cordeiro que vai levar a nossa culpa, que vai expiar os nossos pecados antes de existir mundo, antes de existir anjos, antes de existir tempo, antes de existir esse espaço. Já tem a ideia do Cordeiro, ele é conhecido antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes da fundação do mundo, antes dessa criação toda, houve um acordo, houve um trato intratrinitariano dentro da Trindade, de como Deus ia salvar a sua igreja, através do Cordeiro de Deus, da encarnação do Filho, da segunda pessoa da Trindade, para que Ele morresse pelos nossos pecados. Isso é antes de eu e você termos feito qualquer coisa, é o pacto da redenção. É assim que nós temos que entender esses textos sagrados.
olha o amor de Deus, olha a graça de Deus. Antes de você existir, o Salvador falava em você, pensava em você, tudo para a sua glória. Mas sim, você já foi pensado por Ele e providenciado uma saída para o nosso pecado, isso antes da fundação do mundo. Então quando ele diz aqui, voltando para Tito, que ele prometeu antes dos tempos eternos, nós temos um pacto da redenção, e você não teve o que dizer nesse pacto, viu? Quero te dizer isso. Você pode falar assim, eu não concordo com esse pacto, o problema é teu, não foi feito entre você e Deus, foi feito entre o Filho e o Pai. Eu acho que Deus deve salvar de outra maneira, o sangue de Jesus não é assim que Ele salva, é assim que Ele salva, foi feito um pacto entre eles, antes dos tempos eternos. O Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo, e agora manifesto, é assim que Deus determinou, e Ele não perguntou isso para mim, nem para você, porque Ele é soberano. E aí continua o verso 3, para eu amarrar aqui nos finalmente. Ele tem prometido antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, que é justamente o que está tendo aqui, em 1 Pedro na tela, mais manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então no tempo devido aqui em Tito, que é esse nosso tempo, o que aconteceu foi manifestado, através do que, gente? Através da pregação, mediante a pregação que me foi confiada. E aí Paulo está falando, tudo isso, essa promessa da vida eterna, que o Pai e o Filho fizeram uma aliança antes dos tempos eternos, Ele nos prometeu vida eterna, então Cristo, Ele é essa certeza da vida eterna, vai acontecer a vida eterna, por quê? Porque Cristo, Ele garante isso, porque Deus que não pode mentir, diz o texto, não é? Prometeu antes dos tempos eternos, então vai acontecer a vida eterna, e agora é manifestado, Paulo manifesta para nós, por meio da pregação do Evangelho. Que maravilha isso! No tempo determinado, manifesta então essa vontade de Deus, Ele é a garantia. Então nesses 15 anos que nós celebramos, esses 3 pilares, para nós Ele é muito importante. Teologia, um conhecimento de Deus, não para minha exaltação, não para mais informação. Legal, ouvi sobre o pacto da redenção. Já tinha ouvido isso, pastor, e até melhor do que você disse. Maravilha, então guarda aí. Talvez nunca tinha ouvido isso, então que tal considerar, pensar, né, sobre isso? Olha os textos de novo, vai digerindo, vai meditando nisso, não é? Para só ter essa informação na cabeça, só para chegar em casa e falar assim, olha, sabe o que é pacto da redenção? Não é só para ter informações, legal, aprendeu, não é só para discutir, para vencer argumentos, mas você aprende tudo isso para te levar para a cruz, aos pés da cruz, levar diante do trono e declarar o seu amor, a sua gratidão ao Cordeiro de Deus. É para isso que a gente quer te ensinar as Escrituras, para te levar a Cristo, para isso que a gente quer fazer com que a tua fé cresça pelo conhecimento, para te levar a Cristo Jesus, e em diante da face de Cristo Jesus, você esteja prostrado em adoração. Por isso que nossa visão é, através de Cristo Jesus, uma vida diante a face de Deus. É lá que nós queremos que você vá, é lá que nós estamos empurrando você, se podemos dizer assim, né? Usando assim uma linguagem bem simbólica, não é? Nós estamos empurrando você, te conduzindo, estamos no meio aí conduzindo, vamos para cá, vamos aos pés de Cristo, conhecer quem é Deus, promover a fé e o conhecimento, que é segundo a piedade, que nos conduz à piedade, para cumprirmos a obra que Ele tem nos mandado. Vamos para Cristo e ali nós vamos nos prostrar em adoração, vamos reconhecer quem Ele é, e esse é o nosso desejo, uma boa teologia que nos leve a nos prostrarmos. Por isso quando a gente não canta para preencher tempo, gente, a gente não fantasia, isso aqui não é, a música é ensaiada, né? Mas a adoração aqui não é ensaiada. É aqui você vê cada um desses ministros. Uma coisa que eu amo nesse ministério de louvor, e não exatamente esse caso, mas digo assim, nós como IBC, né, de todos os nossos componentes, é que você vê mesmo que existe uma vida de adoração. Não há aqui, a gente sabe que não há aqui pessoas que estão num teatro de louvor, não é? Eles estão de fato colocando o seu coração. Tenho certeza que quando eles sobem aqui para ministrar, eles estão vindo para uma apresentação musical. O joelho deles está tremendo. Quando você vê esses meninos tão, vou usar a palavra eloquentemente,
falando no seu instrumento, né, tocando tão bem o seu instrumento. Todos eles, né, são feras, não são, gente? Desculpa aí, eu vou puxar a sardinha agora. Essa turma é fera, não tem jeito não tem jeito. Quando você vê eles você pode ter certeza que o joelhinho deles está tremendo. Porque eles sabem da responsabilidade deles. Sabe que estar aqui diante da igreja é algo muito sério. E eles estão aqui em adoração. Eles estão aqui prostrados diante do Cordeiro, porque eles estão sendo levados à sua fé, junto com o conhecimento que conduz à piedade. Eles estão aqui em piedade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu, turma? Louvo a Deus pela vida de vocês, pelo ministério. E eu tenho certeza que isso também se estende para cada um desses ministérios da igreja. Os diáconos que servem em nosso meio, os introdutores quando recebem você com um sorriso lá, o pessoal do balcão, eles estão fazendo isso em adoração. Eles estão fazendo isso porque eles sabem quem é Deus, e eles se prostram diante do Cordeiro e se levantam para cumprir a sua missão, e isso faz parte da missão. Talvez pareça que seja tão simples, não é? Estar no balcão, dar um bom dia, um kit do visitante, anotar um nome, mas esse é o serviço que o Cordeiro nos chama para fazer também, e nós vamos fazer essas coisas, tudo que vier às nossas mãos, nós vamos fazer com dedicação, louvor e adoração. As irmãs que oram, os líderes de pequenos grupos, o pessoal do esporte, tantas coisas acontecendo, e sabemos que isso é fruto de uma piedade, de um coração inflamado por Cristo, que é inflamado porque conheceu a verdade do Evangelho. Não é inflamado por sentimentos apenas, não é só algo assim, eu estou sentindo um calor no peito e eu vou ficar girando igual uma enceradeira gospel, não é isso. Eu vou na verdade adorar, eu vou me quebrantar, eu vou orar, eu vou chorar, eu vou me prostrar diante do Cordeiro, porque nas Escrituras eu sei quem Ele é, porque nas Escrituras eu sei o que Ele fez por mim. Antes da fundação do mundo houve um pacto entre pai e filho, que Ele para me dar a vida eterna, e Ele olhou para mim e para você, escolheu você, colocou o teu nome no livro da vida, para que no tempo manifesto, Cristo viesse, a mensagem fosse proclamada, e você respondesse com fé, recebendo a vida eterna. Cara, como é precioso isso, e é para lá que nós estamos levando, conduzindo, no temor do Senhor a sua vida. É assim, essa é a central, nós queremos ser assim. Uma boa teologia que te leve à piedade, e que você se levante e sirva o Cordeiro, porque naquele dia Ele vai cobrar de cada um de nós, e nós queremos apresentar frutos, queremos apresentar aquilo que trabalhamos pela sua graça, com a força do Espírito, mas queremos apresentar. Então nessa manhã eu quero deixar 2 desafios para você encerrar e orar contigo. Primeiro, se prostre em gratidão diante do Senhor. Primeiro é gratidão, porque antes da fundação do mundo Ele fez isso. Eu e você nem existíamos, e Ele fez isso. Obrigado, Deus. Você fala obrigado, porque como é que eu vou entender? Por isso que Paulo, eu não vou dar spoiler aqui, mas já dando, vai. Por isso que Paulo lá em Romanos, depois que você sabe que em Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11, eu tenho uma exposição teológica, é puramente teológico. Do 12 até o 16 é prática, e Paulo ama fazer esse tipo de divisão. Você vai ver essa divisão em várias cartas dele. Primeiro um bloco teológico, depois um bloco prático. E no final do seu bloco teológico, ele para diante de tudo aquilo, e ele só tem uma coisa a dizer, né? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos, os seus caminhos. Ele não consegue perceber a dimensão Paulo, hein? Imagina, ele não consegue compreender como ser humano e teólogo e fariseu, essas profundidades. Ele fala, cara, é inescrutável, é tão profundo. Quer saber? Porque dele, por ele e para ele só. Ele se rende diante a tanta sabedoria. Por que Deus foi fazer isso antes da fundação do mundo? Por que Deus me alcançou? Por que Ele fez isso? Ele vai se prostrar em piedade, em declarações de louvor. Então seja grato como Paulo foi grato. Obrigado, Deus, eu não sei porquê, mas meus lábios te louvam, mas a minha língua confessará o teu nome diante dos deuses. Levantarei o nome de Jesus e falei, só tu és digno, só tu és santo, só tu és maravilhoso. Encha o teu coração de gratidão, querido. Isso devia ser um remédio para a cura da nossa alma. Quando você estiver capengando, porque todos nós temos um dia meio blue, né? Tem um dia meio assim, né? Meio... Todos nós temos um dia meio para baixo, não tem? Vai me dizer que você vai viver sempre lá assim,
Todos nós temos, nós estamos num mundo caído, vivendo com a natureza caída. Então tem dia que nós vamos estar bem caidinho mesmo, né? Vai estar bem assim. Minha dica para você assim, de vez em você ficar chorando, ou resmungando, ou navegando no Instagram, vendo a vida feliz dos outros, e você sem dinheiro, gordo, com fome, essas coisas, sabe? Cara, para tudo isso e vá diante do Cordeiro. Às vezes você não precisa nem ter palavras, você chega e fala assim: Deus, obrigado, Deus. E você vai ver como o Espírito de Deus vai começar a te conduzir. A Bíblia fala que ele não sabe orar, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vai ver que ele vai começar a encher teu coração, e você começa: obrigado, Deus, obrigado. Sabe o que o Júnior fez aqui no começo? É isso. Obrigado, Deus. Você vai ver quanto você vai ter razão para ser grato a Deus. Comece com as coisas simples. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui perfeito com essas duas pernas, 2 braços. Obrigado, Deus, pela minha família. E aí entra nas coisas de Deus. Obrigado pela salvação. Antes do mundo ser criado, tu pensou em mim. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus, pelo sangue na cruz. E aí encha o teu coração de gratidão, tá vendo? Agora você não consegue ter esse coração grato se você não souber o que Ele fez por você. O conhecimento que edifica a fé, que te leva à piedade, para que você cumpra a sua missão, um coração grato. Então, o seu primeiro desafio: seja grato. Pare lá, está triste, está sentindo meio para baixo, se fecha no quarto e começa a agradecer. Pronto, você vai ver, depois você conta como é que foi, tá? Experimente. Vida cristã é assim, é muito prática. Não é só de conceitos teológicos de pacto da redenção, também é de muita prática entrar lá e falar: Deus, obrigado, e deixar a glória de Deus inundar aquele quarto, mesmo diante o sofrimento, o choro e as angústias. Ela supera, viu? Você vai sair talvez com o mesmo problema, mas o coração vai ser outro. Presença de Deus que restaura, que renova. Seja grato. Segundo lugar e último: adquira conhecimento de Deus, porque esse conhecimento te leva à piedade, e a piedade tem que te causar isso, impulsionar para a missão. Então estude para valer, mas não pare por aí. Busque a sua face, a face de Deus em adoração, mas não para por aí. Levante-se, fale de Jesus, convide seus amigos para vir à igreja, se envolva nos ministérios, cumpra sua missão. É isso quem nós somos. Não podemos fugir desses 3 pilares. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Que tal começar com gratidão agora? Todo o tempo, um coração grato, e dizer: obrigado, Deus. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus, tenho certeza. Talvez não tenha tido ainda aquela resposta de oração que você tanto deseja. Tudo bem, continue intercedendo, continue orando, crendo, mas você tem motivos de gratidão. Obrigado, Deus. Se acabar não lembrando de nada, que eu acho muito difícil, lembre-se do pacto da redenção. Deus, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, Ele pensou em instituir na sua igreja, providenciou o sacrifício para a sua igreja, o Cordeiro de Deus que morreu para nos reconciliar com Deus. Só aí é a eternidade dizendo: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque as chamas do inferno não nos alcançarão. Obrigado porque as cadeias do pecado já não têm poder sobre nós. Obrigado, Deus, porque Satanás, ele não tem mais autoridade e nem legalidade sobre a nossa vida. Tudo por causa do sangue, tudo por causa do Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia. Obrigado, Deus, pela vida eterna. Obrigado, Deus, pelo livro da vida, que o nosso nome está escrito lá e nada pode apagá-lo, porque ele foi baseado nos méritos do Cordeiro. Obrigado, Deus, porque a Nova Jerusalém, quando vier do céu, nós estaremos lá. Graças te damos, Deus. Muito obrigado, Deus. Que esse peso dessa verdade encharque o nosso coração e nos leve, Deus, de joelho diante da tua majestade. Que a gente olhe, Deus, para o teu trono da graça e a gente não consiga dizer nada senão: graças te damos.
Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E que tal agora se comprometer a estudar, mais abrir a sua Bíblia durante a semana, ler as Escrituras para aprender quem é Deus. Eu já sei quem é Deus, pastor, eu sei que você sabe, mas tem tanto ainda para aprender, tem tanto ainda para aprender. O texto ele é vivo, ele é poderoso, ele se renova, ele fala a cada dia algo novo para o nosso coração. Então vá lá para o texto, conheça quem é Deus, para que você chegue diante dele em adoração e para que você se levante em cumprimento da sua missão. Aleluia. Nos ajude, Deus, nos ajude nessa manhã a termos esses 3 pilares bem fortalecidos, em nome de Cristo Jesus. Se você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve um encontro com o Salvador, essa é a manhã, esse é o momento onde o próprio Deus te trouxe a esse lugar. Você achou que você veio aqui porque quis ou porque foi convidado? Nós cremos nessa graça atrativa de Deus, que Deus ele te trouxe nesse lugar, para que você ouvisse que somente em Cristo Jesus há remissão dos pecados, que somente em Cristo Jesus há a vida eterna. Ele prometeu antes da fundação do mundo, e se você crer no seu nome, se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Quem garante é o próprio Jesus, que deu a sua vida como garantia. E essa manhã, entregue teu coração a Jesus, se arrependa dos seus pecados e fale: Deus, vou te seguir, vou te obedecer, eu quero te conhecer.